Olá, Shalom. É uma alegria estar aqui para compartilharmos uma palavra. Esse é o nosso canal, Kadosh Marques. E compartilhe, se inscreva, faça a sua pergunta, peça a oração, faça o seu comentário. Nós estamos aqui para compartilharmos juntos uma palavra de Deus. Então, hoje eu tô com um pouco de alergia, né, nos lábios. Eu talvez tenha usado algum batom que me deu alergia. Estão meio machucados, mas isso não impede de falar. Então, nós estamos aqui para trazer uma palavra para você, para o seu coração, e para que se você seja edificado, e eu também, né? Porque essa palavra serve para nós dois, tanto para mim quanto para você. Então, eu quero compartilhar uma palavra com você no livro de Jó. Esse livro fascinante, essa história extraordinária, um pouco sofrida, mas ela está registrada aqui para edificar as nossas vidas, tá bom? Jó 42. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aí o versículo 4 diz assim: Escuta-me, pois, havendo dito, eu falaria, eu te responderia, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó tem uma história tremenda. Até as pessoas que não frequentam igreja ou leem Bíblia já ouviram falar da história de Jó. É uma história conhecida no mundo inteiro, né? Sobre o servo de Deus Jó. A Bíblia fala que ele era um servo temente, fiel, se desviava do mal, honrava a Deus, respeitava a Deus, cuidava da família, fazia tudo certinho, todo o protocolo. E um dia Deus falou assim: observaste o meu servo Jó, Satanás passeando, né, ao redor da terra, ou ao redor da terra, e foi lá com Deus. E tu observaste o meu servo Jó? Sim, ele te teme porque ele tem tudo? Dás tudo para ele? E Deus falou para ele: eu permitirei que tu mexa em tudo que ele tem, mas não na vida dele. E assim aconteceu. De repente veio a adversidade na vida de Jó. Perdeu a família, os filhos morreram. Ele era um homem riquíssimo, perdeu toda a sua riqueza, seus amigos, tudo, enfim. Mas ele não falou contra Deus, não blasfemou de Deus, não ficou com raiva de Deus, não atribuiu a Deus esse acontecimento. Continuou sua jornada, temendo a Deus, ficou doente, cheio de feridas no corpo inteiro, né? Se abominando no pó e na cinza, ficou no estado deplorável. Mas ele não deixou de acreditar no Deus que ele conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. E Deus é tão tremendo que Ele quer que nós tenhamos experiências profundas com Ele. Às vezes temos tudo, tá tudo certo. E aí Deus quer que nós entremos em um ciclo novo, em uma fase nova, porque Ele quer nos abençoar mais ainda. E daí Ele permite algumas coisas nas nossas vidas. Na minha, na sua. Então Ele permitiu que acontecesse essa catástrofe na vida de Jó. E ele continuou sua jornada.
E aqui no texto diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Nada, nada poderia impedir o plano e o propósito de Deus na vida de Jó. Nada pode impedir o plano e o propósito de Deus na sua vida. Nada. Você com tudo, você com nada, você sem nada, nada vai poder impedir. Porque o Senhor disse, Jesus disse que Ele foi preparar lugar. Ele foi preparar uma eternidade para nós. Para que onde Ele esteja, nós estejamos também junto com Ele. E o propósito nosso aqui é caminharmos aqui, vivermos a nossa jornada aqui na Terra, cumprirmos o propósito de Deus aqui, irmos à eternidade, vivermos com o Pai para sempre. Nada podia tirar a eternidade de dentro do coração de Jó, nada poderia destruir o propósito de Deus e nem a sua fé. E ele continuou no seu sofrimento. Então, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos de Deus viam Jó, porque ele não tinha nada humanamente, fisicamente, materialmente, mas ele tinha ao mesmo tempo o tudo. Ele estava tendo uma experiência tremenda com Deus. Ele estava entendendo que Deus era o suficiente para ele. Suficiente. E daí Deus o transportou para uma nova fase. Uma fase sobrenatural. Ainda tinha os amigos que foram lá e acusaram Jó. Jó continuou no seu propósito. E quando Jó orou pelos seus amigos, o Deus Todo-Poderoso levantou Jó e fez de Jó um homem muito mais poderoso do que ele era antes. Por quê? Porque ele permaneceu no propósito, ele não desistiu de amar, de temer, de respeitar Deus na adversidade. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, não na mesma proporção que aconteceu com Jó, né? Porque eu não ouvi falar ainda em nenhuma situação nesse tempo semelhante ao que aconteceu com ele. Mas tem outras adversidades que vêm sobre nós para nos afastar da presença, para que nós venhamos a murmurar, desistir, a enfraquecer. Mas quando a nossa fé está no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, pode vir o que for, nós continuamos na jornada, na sua presença, no propósito. E que você possa meditar nesse texto, Jó 42. Você pode ler também toda a história para conhecer melhor, conhecer mais sobre Jó, que você possa meditar. E que se você estiver passando por alguma situação difícil ou não, nunca desista. Jamais, porque Deus tem um plano, tem um propósito. Ele colocou a eternidade dentro de você. Fale com Ele, ore, entregue-se a Ele e você vai ver. Você vai poder dizer como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E que você tenha uma experiência profunda com Deus. Quando você tiver uma experiência com Ele, você nunca mais será a mesma pessoa. Eu te asseguro isso, porque isso aconteceu comigo também. Lógico que nós o conhecemos, acontecem coisas, mas nós não desistimos da sua presença. Porque a sua presença é uma presença sobrenatural, inconfundível, tremenda,
magnífica, soberana. Não tem palavras para descrever como é a presença de Deus em nós. Você só consegue entender quando você tem a mesma experiência. Então medita nessa palavra, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E agora eu quero orar por você, você que está aí me ouvindo, para que o Senhor Deus abra o seu entendimento e para que você venha ter uma experiência profunda com Ele. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa pessoa que está me ouvindo diante de Ti, Senhor. Se ela ainda não teve uma experiência profunda contigo, Pai, que hoje, agora, que ela venha ter, que ela venha te conhecer, de fato e de verdade, que o seu entendimento seja aberto para que ela possa, Senhor, te ver, para que ela possa te sentir, para que ela possa entender o teu plano, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Abençoa a minha vida, a minha família lá no norte, a minha filha maravilhosa. Cuida dela a cada dia do seu esposo. Abençoa todo o teu povo na face da terra, a tua igreja. Abençoa Israel, Jerusalém, que haja paz e prosperidade nos seus muros e nos seus palácios. Abençoa as nações da terra, as famílias da terra. Abençoa, Senhor, o Brasil. Cobre essa nação com teu sangue. Abençoa o Bolsonaro, a sua esposa, seus filhos, sua casa, sua parentela. A família de Lula, faz a tua vontade, Senhor. Meu Deus, e assim eu te peço, abençoa todo o teu povo na face da terra, todos os líderes e pastores, todos os que pregam a tua palavra, Pai. E aonde essa palavra chegar hoje, Pai, que toque o coração das pessoas, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, se inscreva no canal, compartilhe, comente e seja abençoado. Deus te abençoe muito. Jesus te ama.